Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Vamos eu aqui com óculos, vamos ver se melhora. Gente, vamos lá num texto mais psicológico agora. Tenho falado muito sobre as feridas, né, emocionais, e aqui encontrei um texto que aprofunda um pouquinho mais aquilo que a gente já está falando. Eu fiz a leitura de um outro texto bem bacana também falando sobre as feridas e acho que esse daqui também é bem legal. Vamos lá, publicado na página Maturidade e Autoestima da terapeuta, acho que é psicóloga neuro.thais.ramos, ou é psicóloga ou é neurologista, não sei quem ela é, não está escrito aqui. Mas vamos lá. 5 feridas da infância que distorcem sua autoimagem. Eu vou fazer a leitura do texto que ela colocou e depois eu faço a leitura dos postzinhos, tá? Eu acho que ela é neuropsicóloga, minha opinião. 5 feridas da infância que distorcem sua autoimagem. A formação da nossa identidade, ou seja, a estrutura que construirá nossa autoimagem, tem início na nossa infância. Você sabia que a forma como fomos criados na infância desempenha um papel fundamental na formação da nossa personalidade e na maneira como vemos a nós e ao mundo? Dependendo de como funciona a dinâmica familiar, incluindo experiências escolares e sociais, a criança pode crescer acreditando que não é capaz de ser amada pelo que ela é, ou não acreditando ser suficientemente boa para os outros. É nesse momento que ocorre a formação de uma imagem idealizada. E essa criança, ao amadurecer, pode procurar, às vezes de forma desesperada, se igualar a essa imagem que criou dentro da sua mente, de como ela deveria ser ou de como os outros disseram que ela deveria ser. Todos estes padrões de comportamentos tóxicos que cultivamos inconscientemente solidificam uma crença de que você não é merecedor e tampouco suficiente. Essa crença limitante é gerada normalmente na primeira infância, permanece como verdade por muito tempo, podendo se tornar um traço da sua personalidade. Esse é um dos comportamentos mais frequentes que encontro na minha prática clínica, pacientes com uma visão distorcida sobre si. Por isso, sempre falo que falta de amor próprio é um problema muito mais profundo do que parece, assim como ansiedade, depressão, insegurança, apego, carência, medo, complexos e entre outros. Você só vai conseguir romper dinâmicas tóxicas e padrões repetitivos destrutivos depois que for capaz de abrir espaço para sentir as emoções desconfortáveis das quais foge. O que será que está guardado aí dentro de você, empedrando e que está empacando a sua vida? Nas sessões você é conduzido a entrar em contato com conteúdos que fogem à sua compreensão, conteúdos inconscientes, mas que, no entanto, influenciam sua forma de agir, pensar e sentir. Sendo assim, a psicoterapia acompanhada da psicanálise são ferramentas que te oferecem uma oportunidade de autoconhecimento e transformação pessoal. Então, a neuro.thais.ramos. Muito bem, faço minhas as palavras dela. Vamos lá. Os postzinhos. 5 feridas da infância que distorcem sua autoimagem. Feridas da injustiça. Infância. Foram frios e autoritários comigo. Adulto. Sensível, mas não demonstra, exige muito de si. Esconde o que sente. Dificuldades de estabelecer compromissos por medo de errar. Feridas do abandono. Infância. Tive pais ausentes. Adulto. Coloca a vontade dos outros sobre suas prioridades.
Prefere aguentar situações indignas do que pôr fim na situação. Sente medo de estar só. Feridas da traição, infância, não cumpriram com o que me prometeram. Adulto, estar em constante desconfiança. Sente necessidade de controlar tudo à sua volta para evitar surpresas. Exigente nas relações por medo de mentiras. Feridas da rejeição, infância. Não me aceitaram como eu era. Adulto, sente dificuldade em se sentir parte de algum lugar igual pertencer. Tem a sensação que seu jeito de ser não agrada a ninguém. E deu, acabou. Muito bom, gente. Vamos lá. Isso aqui eu já falei, né? Com certeza, a gente voltar nisso. A forma como nós fomos criados, que a gente chama de relações iniciais com pai e com mãe. E hoje a gente pode também interpretar, porque toda a ciência fala a partir do nascimento, não é? Mas a gente sabe que dentro do ventre materno a criança está recebendo todo o impacto emocional que aquela mãe e provavelmente que o próprio ambiente estão vivenciando naquele momento. Todas as situações que de alguma forma estavam circundando a situação da gestação, desde a concepção até o próprio parto, o nascimento, tudo isso vai interferir na formação daquele ser. De maneira completamente inconsciente, é uma energia que é emanada e que vai reverberar dentro do ventre materno, consequentemente para a própria criança. Aquilo vai ter um impacto emocional na própria criança, né? Obviamente, muito mais a partir do nascimento, com as próprias experiências, com as próprias sensações de prazer, de desprazer, com a mãe suficientemente boa ou não, né? Segundo Donald Winnicott, né? E que vão trazendo a capacidade de eu me sentir aceito, de eu me sentir amado, de eu me sentir uma pessoa suficientemente boa para a minha família ou não. Não é? Se eu sou uma criança que nasci prematura, no meu caso eu até nasci, né? Mas vamos dizer, uma criança que precise ficar 2, 3 meses no hospital, cheia de tubos, fazendo exames, o tempo todo aquela criança sendo furada, a sensação de desprazer, de estar completamente abandonada, aquela situação, vai reverberar lá na frente como adulto, como adolescente, não é? No sentimento de abandono, no sentimento de rejeição, no sentimento de que o mundo é completamente hostil à minha presença nele, não é? Ao invés de eu me sentir amado, se eu não tenho uma família que acolhe e que, na sequência de toda essa vivência, vai entender muita coisa que a própria criança está expressando e que tem a ver com essas vivências, né, primárias, e que precisa do aconchego da mãe, do aconchego da família, que essa mãe entenda as necessidades emocionais, entenda que em muitas situações ver uma pessoa de branco vai funcionar como um gatilho, porque as enfermeiras vestiam branco ou não, não é? Falo pela experiência que a gente está tendo com o meu neto, né? Que passou 18 dias internado, que foi entubado 2 vezes, que quase morreu, aquela coisa toda que eu fui compartilhando com vocês. Hoje ele está com 2 anos e 8 meses, né? E ele, em muitas situações, ele tem gatilhos ainda, né? Ele foi internado com 8 meses, dos 8 até os 9 praticamente, né? Porque ele ficou 20 dias internado. Então, ele ainda tem gatilhos. E que a minha filha, por ser uma pessoa extremamente sensível e continente, né? Acolhe esse sofrimento,
fala de uma maneira verbal mesmo, mas também nas suas atitudes, que tá tudo bem, que aquilo lá já passou. E com isso ele foi se desenvolvendo como uma criança, né? Vai fazer 3 aninhos. Uma criança segura hoje, esperto, fala tudo. Então, essa autoimagem muito negativa que foi formada lá, né? Por que, que eu estou sofrendo tanto? O que está acontecendo? Está sendo substituída por uma autoimagem positiva nesse momento. Mas se eu não tenho uma mãe que tem essa percepção, que tem essa sensibilidade, que capta aquilo que a criança está sentindo, né? Ou que não capta aquilo que a criança está sentindo, eu vou ter um adulto que vai ter reverberando vários gatilhos durante toda a sua vida e que vai se constituir como uma pessoa de menos-valia, com pouca autoestima, com pouca confiança em si mesma, não é? Com pouca segurança em si mesma, que vai querer agradar, que vai querer comprar o amor das pessoas através dessa do personagem do bonzinho. Eu vou fazer de tudo para as pessoas gostarem de mim, porque lá no começo da minha vida eu passei por tudo isso. Ou ainda, se minha mãe fica grávida, meu pai abandona, não é? Não era um casamento, era só um relacionamento. O que que acontece? Eu simplesmente posso estabelecer esse personagem justamente para tentar suprir essa rejeição que está lá atrás e que ficou gravada na minha energia pelo ventre da minha mãe, não é? Que também se sentiu abandonada, grávida e abandonada, e vai por aí afora. Então, todas essas feridas, elas são de alguma maneira ativadas na nossa infância. E vamos lá, falar mais. Muitas situações, para nós espiritualistas, acreditamos que também estamos trazendo de outras vidas, não é? Então, aquilo que vai se passar na vida presente, de alguma maneira, vai ter a função de ativar aquela ferida para que eu possa trabalhar posteriormente a compreensão disso e me readequar dentro da minha estrutura egóica, dentro daquilo que a minha alma deseja, me curar. Os eventos da vida vão desencadear situações que têm o compromisso de que eu faça a minha autocura. Não é para me punir. Só que enquanto eu não consigo entrar nesse processo de autoconhecimento, aí precisaria realmente de um processo psicoterapêutico, né? Até mesmo a criança, ou de uma abordagem mais energética, não é? Tudo isso vai ajudar enormemente para que essa energia seja transmutada. Mas a partir do momento que eu entro num processo de autoconhecimento, eu vou redefinindo essa minha identidade. Não, eu não me enxergo mais como uma pessoa fraquinha. Posso dizer de mim que nasci de 7 meses e com 32 centímetros. Uma criança extremamente pequenininha, frágil, só era gordinha, né? Como sou até hoje. Só era gordinha, mas sempre com autoimagem de frágil, de que pode quebrar, tem que ser poupada. E depois a vida veio e me colocou diante de situações em que, não, você não é fraquinha, não, você é uma pessoa muito forte, você vai ter que lidar com isso. E foram várias, não foi uma nem duas, foram várias, não é? Então, a minha autoimagem foi se modificando a partir do momento que eu fui reconhecendo a minha força ao enfrentar todas essas situações. E é isso que a gente tem que fazer, não é? Porque a força está em nós, assim como a nossa fragilidade, assim como as vulnerabilidades que eu trouxe de outras vidas ou dessa vida, da minha história, não importa. O que importa é que eu tenha a capacidade de enfrentá-las, todas essas feridas,
não é? Deixa eu pegar o postzinho aqui, né? Então, a infância foram frios e autoritários comigo. Muitas pessoas foram criadas em famílias autoritárias e que não expressavam afetividade e achavam que aquilo era o correto. Ser autoritário e impor uma regra, né? Uma educação rígida, para muitos pais era o correto, porque também foram criados dessa forma. Ok, o que isso traz para nós, né? No adulto, ele é sensível, mas ele não demonstra. Exige muito de si, esconde o que sente. Tem uma situação aqui que eu convivo que é exatamente assim. E o medo de ser abandonado, né? Aqui é a injustiça, mas e o medo se eu falar o que eu sinto de eu ser abandonado? O que vai acontecer comigo? Dificuldades de estabelecer compromissos por medo de errar. Se eu já errei uma vez, então esse medo está intensificado e é aí que eu não vou falar do meu sentimento e não vou estabelecer um compromisso porque eu tenho medo de errar de novo. O que vai acontecer comigo se eu errar de novo? Ai, ai, vamos lá. A ferida do abandono. Tive pais ausentes e isso não significa fisicamente. Meu pai foi embora, minha mãe me abandonou, me deixou na casa da avó, me deixou num abrigo, qualquer coisa do tipo. Pode ser emocionalmente ausente, sem conexão. E eu me sinto abandonado, me sinto sozinho. Como adulto, coloca a vontade dos outros sobre suas prioridades. Estou sempre em último plano. Sempre uma pessoa subserviente. Prefere aguentar situações indignas do que por fim na situação, porque sente medo de estar só. Então eu suporto qualquer coisa, mesmo que aquilo não me faça bem. O quanto nós vivemos isso, não é? Quanto nós vivemos isso? E uma hora chega um momento em que não dá mais para continuar sofrendo. Eu preciso buscar a minha felicidade, que não está aqui nesse momento, não está nessa relação. E aí eu tenho coragem e vou embora. Feridas da traição infância não cumpriram com o que me prometeram. Quantas pessoas vivem numa família que falam, falam, falam e não acontece nada? Quantas pessoas vivem, por exemplo, até estou com uma situação assim, de uma criança que, filha de pais separados, que o pai dizia, não, vou aí te buscar, vamos passear. A criança ficava esperando e não acontecia nada. O que eu mais vi em atendimento infantil nos postos de saúde com pais separados era isso. Esquece que o pai fala, mas não vai cumprir. Esquece, né? E a mãe às vezes tenta passar pano, não, acho que aconteceu alguma coisa, não, né? Até que a própria criança desiste de esperar e desiste de esperar de qualquer relação. Sente necessidade, que é no adulto, estar em constante desconfiança. Ou seja, aquilo que eu falo, que é um movimento natural. Primeiro eu confio, depois eu desconfio. Numa pessoa assim que foi traída, é um movimento contrário. Primeiro eu desconfio, depois eu confio. Complicado. Sente necessidade de controlar tudo à sua volta para evitar surpresas. Tem que estar com tudo sob controle. Eu decido, eu faço, até que a vida vem e dá uma rasteira, porque nós não temos controle de nada. Esse controle é totalmente ilusório. Exigente nas relações por medo de mentiras. O que é mentira, né, gente? É eu falar o que o outro quer ouvir para eu me sentir aceito? Eu ser uma pessoa que eu não sou para me sentir aceito? Isso é uma mentira. Um personagem, né? Então, a mentira do outro pode vir em consequência da minha própria mentira comigo mesmo. Esse é o movimento que eu tenho que fazer para perceber.
Será que eu estou sendo verdadeira comigo mesma? Se eu sou, eu não vou ter medo de me relacionar com a verdade do outro. Não vou ter medo que o outro minta. Não é? É isso. E por último, a ferida da rejeição. Não me aceitaram como eu era. Uau! Adulto sente dificuldade em se sentir parte de algum lugar igual pertencer. Não pertence. Eu falo de carteirinha. Tem a sensação que seu jeito de ser não agrada a ninguém. Pela extrema sensibilidade, pela extrema empatia, né? Por ser uma pessoa altamente sensível, depois uma pessoa paranormal, seguindo por um caminho que não era o comum na família, não é? Totalmente criticada, rejeitada mesmo. Agora não mais, graças a Deus. Hoje todo mundo sabe que essa sou eu. E consegui estabelecer meu lugar no mundo, mas foi muito difícil. Muito, né? Muito desafiador. Mas é isso. Vamos pensar em todas essas feridas e vamos, como eu disse, eu vou, dentro do meu trabalho de pesquisa dos florais, criar um kit só das feridas emocionais. Vou criar esse kit. E provavelmente vou colocar a ferida do tempo perdido, que é a oportunidade que passa e dentro daquela janela de tempo eu não tenho a atitude necessária para estabelecer aquilo na minha vida e aquilo vai embora. Não é? Entender o que é necessário fazer dentro dessa janela de tempo, né? Porque senão a oportunidade vai embora. E aí eu vou lamentar não ter tido coragem de ter agido da forma que era necessário. Vou fazer esse kitzinho, pois vou disponibilizar para vocês, quem quiser. Certo, gente? É isso. Vamos lá. Entendendo, né? Será que eu sou uma pessoa que estou com todas essas feridas ativadas? Preciso de ajuda? Preciso de suporte para poder modificar a forma como eu me vejo no mundo? Provavelmente sim, porque todos nós temos feridas emocionais. Vamos lá, busque ajuda, porque a ajuda profissional vai trazer para você um olhar completamente diferente sobre todas as situações que você viveu. E você vai encontrar o seu eu verdadeiro e, com isso, encontrar o seu caminho e a sua felicidade, com certeza absoluta. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.